iniciar a gravação. Ok, tá gravando. Então, olha aqui comigo. Vamos ver aqui. Na semana retrasada, nós falamos sobre riboflavina e sobre tiamina. E falamos, demos uma introdução, falamos que essas vitaminas, incluindo tiamina, riboflavina e niacina, que é a vitamina B1, tiamina, a vitamina B2, riboflavina, e vitamina B3, que é a niacina, são vitaminas importantes que participam especialmente de processos que envolvem a produção de energia. Nós estamos vendo aqui hoje já, vimos o ciclo de Krebs e vimos hoje na fosforilação. O NAD, né, o NADH, ele é produzido a partir da vitamina B3, tá? Então, é uma vitamina bastante importante para a produção de energia, tanto B1, quanto B2, quanto B3. É claro que nós discutimos na semana, há 15 dias atrás, que deficiências iniciais levam a sintomas parecidos, mas à medida que a deficiência ela agrava, vai levando a sintomas bem específicos das síndromes de deficiência de cada uma dessas vitaminas, ok? Bom, para começar, vamos falar um pouquinho dos vitâmeros da vitamina niacina. Niacina é a vitamina B3, como já falei para vocês, importante para a produção de energia, especialmente para produzir NADP e NADH e NADPH. Lembrem do NADPH, que foi uma vitamina importante na via das pentoses fosfato. Nós falamos na NADPH, na via das pentoses fosfato. Inclusive, eu diferenciei NADH e NADPH. NADH participa de processos oxidativos. NADPH participa de processos de biossíntese, como biossíntese de aminoácidos, biossíntese de colesterol e outras moléculas importantes, tá? Então, observem. Nós temos aqui 3 vitâmeros diferentes. Professor? Pergunte. Quando o senhor fala de processos oxidativos, é a mesma coisa que fala de processos catabólicos, né? É a mesma coisa que falar de processos catabólicos, sim. Certo, é isso mesmo. Quando eu falo de processos oxidativos, eu falo de processos catabólicos, tá? Então, quando a gente fala assim, que a glicose sofreu oxidação, é o catabolismo da molécula de glicose. O ácido graxo sofreu oxidação, é o catabolismo do ácido graxo. Tanto o catabolismo do ácido graxo, que é a unidade que forma o triglicerídeo, quanto o catabolismo da glicose, vai gerar NADH. NADH, ele é derivado da vitamina B3, como a gente está vendo aqui, que é a niacina, ok? Vamos continuar aqui. Nós temos 3 formas, que são chamadas de vitâmeros. Nós temos o ácido nicotínico. O ácido nicotínico é esta molécula que vocês estão vendo aqui. Ele é também chamado de niacina, é a própria niacina, que foi a primeira molécula que foi descoberta em 1937, quando se descobriu o fator que curava pellagra. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Nós temos a nicotinamida, aqui embaixo, que é chamada de niacinamida também, porque o nome niacina vem mesmo do ácido nicotínico, tá? A nicotinamida também é chamada de niacinamida. E por último, que foi descoberto bem recentemente, em 1994, é a nicotinamida ribosídeo. São as 3 formas, ou os 3 vitâmeros, que são capazes de se converter em NADH e NADPH, tá? Então, esses 3 vitâmeros, eles vão ser convertidos em NADH e NADPH, que vai participar de mais de 400 reações do metabolismo. Não existe vitamina igual à niacina, porque a niacina ela participa de muitos tipos de reações do metabolismo, como coenzima, além de outras funções importantes que a gente vai estar discutindo aqui. Por exemplo, danos do DNA, que está relacionado a enzimas específicas, tá? E está envolvido também com a longevidade, com o tempo de vida, com a integridade dos telômeros, que são unidades que formam a periferia dos cromossomos, e está relacionado também à longevidade. Então a gente tem assim outras funções associadas ao NAD, mas especialmente a niacina, especialmente vai estar associada com a produção de energia em mais de 400 reações do metabolismo, ok? Bom, o ácido nicotínico é uma molécula que é encontrada exclusivamente em alimentos de origem vegetal. A nicotinamida, ela também é encontrada em grandes proporções em alimentos de origem animal. E a nicotinamida ribosídeo, ela é encontrada no leite, foi descoberta no leite. Até então, se sabe que o leite que tem nicotinamida ribosídeo em grandes proporções, ok?
Tudo bem? Ser humano não consegue produzir niacina, tá? Então é necessário que a gente adquira essas moléculas do alimento para que elas possam ser processadas no nosso corpo e se transformar em NADH e NADPH, que vai ser usado nessas múltiplas reações que ocorrem no nosso corpo, no metabolismo energético e não energético. Algumas coisas importantes aqui a se destacar. Vamos estar falando aqui. Além da vitamina D, que a gente vai falar da vitamina D mais para frente, a niacina é uma vitamina, a vitamina B3 é uma vitamina que também pode ser gerada a partir de um aminoácido. Não é que a vitamina D é gerada a partir do aminoácido, não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que a vitamina D nosso corpo consegue produzir. Nós também conseguimos produzir NAD a partir de um aminoácido chamado triptofano. Só que a síntese a partir do triptofano não é eficiente. E eu vou explicar para vocês por quê mais para frente, mas eu vou dar só alguns detalhes, tá? Qual é o detalhe? Primeiro, que para produzir NADH ou NADPH a partir do triptofano, é necessário uma concentração bem elevada de triptofano. Segundo, é necessário muitos outros micronutrientes, incluindo vitamina B6, vitamina B2, ascorbato, que é vitamina C, que recentemente saiu um artigo falando da importância do ascorbato para a produção de NAD a partir do triptofano. O que é o triptofano, professor? É um aminoácido essencial. Você precisa adquirir triptofano da dieta para que a partir do triptofano seu corpo possa produzir o NADH ou o NADPH, que é usado nas reações. Agora, a síntese é ineficiente, tem algumas características, como eu estou falando para vocês. Primeiro, precisa de uma concentração bem elevada de quê? De triptofano. Segundo, eu vou precisar de muitos outros micronutrientes para isso acontecer. Quem são eles? Vitamina B6, que é peridoxalfosfato, eu vou precisar de riboflavina, eu vou precisar de vitamina C, que é o ascorbato, eu ainda vou precisar de zinco, de ferro e de glutamina. Olha quantas coisas eu vou precisar para gerar NADH ou NADPH a partir do triptofano. Aí eu pergunto para vocês, um paciente que não tem uma nutrição bem ideal, vai conseguir fazer uma produção eficiente de NADH e NADPH no corpo a partir do triptofano, sendo que depende de todas essas variáveis? Não vai ter. Isso é bastante importante porque às vezes as pessoas acham que a produção é eficiente. Não é uma produção eficiente. Isso vai depender de pessoa para pessoa, depender das condições nutricionais, porque depende de muitos micronutrientes importantes para esse passo. Ok? Então nós conseguimos produzir sim NADH ou NADPH a partir do triptofano. Então você precisa adquirir uma fonte de proteína externa, porque o triptofano é um aminoácido essencial, e além disso você precisa desses 6 nutrientes. Vitamina B1, B6, B2, você vai precisar do ascorbato, você vai precisar de zinco, de ferro e de glutamina para gerar o NADH a partir do triptofano. Outra coisa bastante importante, a biodisponibilidade, rapidinho assim, já que a gente está tocando nesse ponto aqui, nessas considerações iniciais, do NAD, da niacina, muitas vezes é maior em alimentos de origem animal do que em alimentos de origem vegetal. Eu vou explicar por quê. Muitos dos grãos, especialmente o milho, ele tem muita niacina. Não só milho, muitos grãos, como por exemplo, cereais, você tem niacina, amendoim tem bastante niacina, mas, por exemplo, no milho, que representou a base da dieta de muitos países há décadas atrás, por exemplo, na década do século XX, no início do século XX nos Estados Unidos, meados do século XIX na Europa Ocidental, tinha uma dieta baseada em milho, mas também a pellagra era muito incidente, existia uma epidemia de pellagra naquele período. Mas por quê? O senhor acabou de falar que o milho ele é rico em niacina. E por que as pessoas desenvolviam pellagra? Porque esses grãos, gente, muitos deles, a niacina ela está complexada. Complexada de que maneira, professor? Ela está complexada com algumas moléculas que impedem com que o intestino absorva. Por exemplo, você pode ter a niacitina. A niacitina é a niacina ligado a um oligosacarídeo. Lembrem que o oligosacarídeo é formado por poucas moléculas de monossacarídeos.
E você pode ter também o niacinogênio, que é a niacina ligada a peptídeos. Peptídeo é formado por aminoácidos. Quando a niacina está nessas condições, a sua absorção é limitada. Então, o milho, ele era a base da dieta nesse período dessas populações. Mas a incidência de pellagra era alta. Por quê? Porque a base da dieta era milho, tinha niacina, mas estava complexada e não podia ser absorvida pelo intestino. Deu para entender isso aqui? Ficou claro? Então nós temos moléculas que são importantes para gerar o NAD e o NADPH. Quem são elas? Nós já falamos dos vitâmeros. A nicotinamida, o ácido nicotínico e a nicotinamida ribosídeo, que nós falamos anteriormente aqui, ó. Nicotinamida, ácido nicotínico e a nicotinamida ribosídeo. São os 3 vitâmeros da vitamina B3. São as 3 formas que a gente adquire externamente nos alimentos para gerar NADH e NADPH. Agora observem, o triptofano também pode ser usado para produzir, só em condições nutricionais ideais, porque eu já falei para vocês que depende de muitas variáveis diferentes para que ocorra a produção de NADH e NADPH a partir do triptofano. A gente vai discutir isso aqui daqui a pouco. Estou aqui no olho no relógio para a gente poder dar tempo de ver tudo isso aqui, ok? Temos 20 e poucos minutos para a gente poder ver. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Alguma pergunta, alguma dúvida até o momento? Perguntas, dúvidas até esse ponto? Deu para entender? Niacina é vitamina B3, participa da produção de energia junto com B1 e B2. Em pontos, muitos desses pontos são pontos similares. Nós já vimos NAD junto com FAD em vários pontos aqui, né? E também nós vimos na aula de ciclo de Krebs que vitamina B1, B2 e B3 fica no mesmo ponto no complexo da piruvato desidrogenase. A gente já viu isso aqui, né, em aulas anteriores. Os sintomas iniciais são parecidos, mas depois cada deficiência, quando se agrava, aparece as síndromes específicas. Nós temos 3 vitâmeros, nicotinamida, ácido nicotínico e nicotinamida ribosídeo, que dão origem a NADH e NADPH no nosso corpo. E, além disso, o triptofano pode também gerar o NADH ou NADPH. Mas isso vai depender das condições nutricionais, porque são muitos micronutrientes envolvidos. Ok? Foi isso que a gente falou até então. Eu estou pontuando passo a passo para que a gente possa entender tudo direitinho. Vamos avançar aqui um pouco mais, tá? Vamos avançar aqui um pouco mais. Bom, eu falei para vocês que a produção de NAD por triptofano, ela não é muito eficiente. Primeiro porque eu preciso de uma grande concentração de triptofano para gerar 1 mg de NADH ou de NADPH. Olha aqui o que as bibliografias vêm trazendo aqui. Elas colocam com aproximadamente 60, eu vou precisar, botamos aqui uma média de aproximadamente 60 mg de triptofano para eu poder gerar 1 mg de NAD+, ou NADP+, tá? Então eu preciso de uma concentração bem elevada de equivalente de miligramas para eu gerar 1 mg de NAD, tá vendo? Aqui eu tenho, por exemplo, alguns dos alimentos, e aqui eu tenho uma tabela que mostra, por exemplo, a quantidade de triptofano que é necessária, tá vendo? Ó? Então você percebe que eu preciso de uma concentração bastante elevada de proporções de alimentos. É claro que você não vai comer não sei quantas gramas de não sei o que. Você come uma refeição completa com diferentes porções de diferentes alimentos para chegar num todo, né? Você não vai comer, por exemplo, 3 quilos de carne bovina. Você não vai tomar 3 litros de leite num momento só. Não vai acontecer isso, tá? Então, cada alimento ele é tomado em certas proporções. Então, a gente precisa ser... A proporção que eles definiram é que varia entre 34, isso varia entre 34 a 86 miligramas de triptofano, e isso só levando em consideração a proporção de triptofano, para eu gerar 1 miligrama de NAD+, tá? Para eu gerar 1 miligrama de NAD+, ok? Deu para entender isso aqui? Isso é importante entender. Isso é um ponto do metabolismo da niacina que é importante de vocês entenderem. A síntese pelo triptofano é ineficiente em condições nutricionais inadequadas. Para que produza NADH e NADPH a partir do triptofano, do aminoácido triptofano, tem que ter as condições têm que ser todas ideais, tá? Vamos avançar aqui. Vamos avançar. Vamos lá, continuar a ver o que tem aqui para frente. Ó, fontes de niacina. A niacina, ela é encontrada em praticamente quase todos os alimentos.
Porque quase todos os alimentos vai ter NADH e NADPH, tá? Quase todos eles vão ter, que são seres vivos, então eles produzem NADH e NADPH. NADH e NADPH, tá bom? Então você aqui, eu nem defini nada de alimento aqui, porque eu botei essa figura aqui bem genérica. Se vocês que tiverem interesse, vocês procurem um livro, uma bibliografia mais específica, porque a gente tem pouco tempo aqui para estar discutindo muita coisa. Então, aqui para mostrar que numa diversidade de alimentos, você vai ter a niacina, de diversas formas, nas 3 formas, como a gente acabou de ver. Sendo que o ácido nicotina encontrado em alimentos de origem vegetal, a nicotinamida é proporcionalmente encontrada em maior proporção em alimentos de origem animal, e a nicotinamida ribosídeo foi encontrada no leite, tá? No início do século XXI, em 1994, ok? Vamos avançar aqui. Vamos avançar um pouco mais. Aqui eu botei uma tabela, mas eu não vou entrar nos detalhes, que tem muita coisa ainda pra gente discutir aqui. Eu quero avançar, mas aí vocês fiquem com essa tabela mais pra frente, para que vocês possam discutir, possam entender melhor a proporção do alimento e a quantidade de niacina que tem por miligrama. Rapidinho, gente, porque o cachorro tá aqui, tá difícil hoje, viu? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá para a gente poder entender tudo aqui. Bom, eu também não vou entrar nos detalhes, nas funções que a niacina exerce, porque eu ficaria aqui a noite toda falando das reações do metabolismo, e não faz sentido isso aqui. A gente precisa entender, pelo pouco tempo que a gente tem, precisa entender de uma forma mais geral o que a vitamina faz e a importância metabólica dela, tá? Então a gente já viu que a vitamina é muito importante na produção de energia, mas também tem papel importante na integridade do DNA, para manter a integridade do DNA. Por exemplo, quando tiver um dano no DNA, a vitamina pode estar atuando para reparar esse dano, tá ok? Vamos avançar aqui um pouco mais. Isso aqui eu não vou entrar nos detalhes aqui também. Vamos avançar aqui um pouco, tá? Então aqui eu botei aqui, ó, atua como coenzima em reações de redução e oxidação. Olha aqui, tá vendo? Produção do NAD+, e NADP+, para gerar depois de um processo de redução, ó, de oxidação, que gera NADH e NADPH, ok? Então essa é a principal função. Aqui eu botei várias reações do metabolismo na qual ela participa para gerar ou NADPH ou NADH, ok? Para gerar NADPH ou NADH. Então, esse NAD que a gente sempre está vendo nas aulas de bioquímica é a vitamina, é derivada da vitamina, é a niacina, derivada da vitamina B3, ok? Vamos avançar aqui um pouco mais, vamos lá. Bom, eu falei para vocês que aqui a gente tem 4 diferentes maneiras de produzir o NAD, ou NADP, o NADH ou NADPH. E quais são essas 4 diferentes formas? Nós vamos ter o ácido nicotínico, nós vamos ter a nicotinamida, nós vamos ter a nicotinamida ribosídeo, que são os três tipos de vitâmeros, e vamos ter o triptofano, que no caso o triptofano tem aquelas condições que eu falei para vocês. Não é tão eficiente porque tem que ter uma condição ideal para que isso possa acontecer, ok? Eu não vou entrar nos detalhes em passo a passo aqui, e esse mapa metabólico aqui mostra. Aqui, ó, se você observar, aqui embaixo eu tenho, ó, nicotinamida ribosídeo, o NR, vocês estão vendo? Eu tenho aqui em cima, ó, o ácido nicotínico, né? Eu vou mostrar logo os 4 pontos para vocês. Eu tenho aqui, ó, o triptofano, ó, a síntese ocorre aonde? Aqui, ó, no fígado e no rim, está vendo? Tanto o fígado quanto o rim pode produzir NADH ou NADPH a partir do triptofano. E aqui embaixo eu tenho a nicotinamida, vocês estão vendo? Então eu tenho os 4 formas diferentes para chegar, ó, na minha molécula de interesse, que é quem? O NAD, tá ok? Que é esse NAD, que é a forma usada pelo nosso corpo para fazer essas diversas reações acontecerem, ok? O que eu estou chamando a atenção aqui? Eu não vou entrar nos detalhes, a gente não tem tempo aqui para estar entrando nos detalhes, tá ok? Mas eu vou mostrar o seguinte para vocês. Então, eu tenho uma via, olha aqui, ó, a via do ácido nicotínico até chegar ao NAD, que é essa via aqui conhecida por caminho ou caminho metabólico de Press-Handler. Press-Handler foi um cientista que descobriu esse caminho aqui, ó, tá vendo aqui? Esse caminho até a síntese NAD começa aqui, ó, é o A, tá vendo que tá em roxo, até a produção do NAD. Eu também tenho a via do nicotinamida ribosídeo, que é aquela que vem do leite.
Aquela que vem do leite, ela vai primeiro sofrer uma fosforilação, depois uma ribosilação até chegar no NAD. Aqui embaixo, o caminho mais curto, tá vendo? Eu também tenho a via da nicotinamida, que é aquela que vem de origem animal. Também é um caminho bem curtinho, que vai sofrer uma ribosilação com a fosforilação para produzir o NAD. E eu tenho a via do triptofano, que é a que eu vou focar mais aqui, tá? Observe que o triptofano é essa molécula que eu circulei, e ele tem que gerar um intermediário, que a gente chama de ACMS, para dar origem ao caminho para a síntese do NAD. Mas por que eu estou focando aqui? Porque é essa via que vai ter os micronutrientes importantes, que vai participar aqui. Eu estou parando aqui para mostrar para vocês que para produzir, a partir do triptofano, para produzir o NAD é bem complicado. Tem que ter umas condições nutricionais todas ideais. Então vamos lá olhar. Nesse ponto aqui, ó, dessa enzima IDO ou TDO, que é uma dioxigenase, nesse ponto vai depender da vitamina C. A enzima depende de vitamina C para dar partida ao primeiro passo. Então, nesse primeiro passo já depende de vitamina C. Aqui, até chegar nesse intermediário, que é a ACMS, vai existir 4 passos enzimáticos. Deixa eu mostrar o próximo slide. Aqui mostra o detalhe, não vou entrar nos detalhes, eu não vou falar desses pontos aqui, não é foco da aula, a gente não tem tempo para isso. Mas se você observar, até chegar no ACMS, que aqui nessa bibliografia é um outro artigo que eu consegui, aqui ele chama de ACS. Mas até chegar nesse ACS, olha que coisa interessante aqui, deixa eu mostrar para vocês. No primeiro ponto, olha aqui, no ponto 2, ó, eu vou depender de B2, tá vendo? Riboflavina, vocês estão vendo? Aqui, tanto nesse ponto quanto nesse ponto, eu dependo de B6 e zinco. Olha aqui, tá vendo? E nesse ponto aqui da enzima, até chegar naquele intermediário lá, eu vou depender de ferro. Vocês estão vendo o quanto de micronutriente é importante para, a partir do triptofano, eu gerar o NAD. Então, por isso que não é eficiente a síntese a partir do triptofano. É claro que ajuda. Em condições nutricionais ideais, o indivíduo que está fazendo NAD a partir do triptofano e adquirindo da dieta, é bom que vai ter bastante de caminhos que vai gerar o NAD. Mas o caminho metabólico a partir do triptofano ele é ineficiente por conta de exigir condições nutricionais bem ideais para que isso possa acontecer, ok? Ficou claro isso aqui, turma? Deixa eu ver aqui, deixa eu parar aqui um pouco. Ficou claro? Deu para entender esse ponto? Isso é questão de prova. Inclusive eu vou fazer uma atividade para vocês sobre isso. Deu para entender essa história do triptofano? Deu para entender o quanto que não é tão eficiente essa síntese por conta dessas necessidades nutricionais? Eu não digo nem muito pela glutamina. A glutamina é um aminoácido não essencial. Ele pode ser gerado a partir do alfa-cetoglutarato, que é o intermediário do ciclo de Krebs, mas pelos outros micronutrientes. Especialmente, por B6 é encontrado em muitos, especialmente B2. B2 é um pouco chatinha, né? A gente acabou de ver em aulas anteriores. Sensível à luz, precisa de zinco também, precisa de ferro. Então é bastante coisa que é necessária para gerar a NADH a partir do triptofano, ok? Deu para entender isso aqui? Perguntas, dúvidas? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Não temos? Posso prosseguir? Posso continuar? Posso, turma? Sim ou não? Pronto. Vamos continuar aqui. Ok? Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui para frente. Ok. Em termos de concentrações, porque nós não temos armazenamento de niacina. Se você olhar em aulas anteriores, nós vimos também que nós não armazenamos nem tiamina, nem riboflavina. Existem alguns tecidos que aumentam suas concentrações. E isso acontece por quê? Porque esses tecidos, eles executam várias funções e dependem de energia. Então, os tecidos que você encontra em grandes proporções está aqui, ó. Olha aqui comigo, ó. Fígado, vocês estão vendo? Olha aqui. Fígado, você vai ter o pulmão, também que vai ter grandes proporções, tá vendo? Ó, de NADP, tá vendo? Ó, NADPH, olha aqui. O fígado é o campeão, ó. O coração, o rim, o cérebro, tá vendo? Pâncreas, olha, pulmão, o thymus, né? Então você tem órgãos diferentes que têm uma concentração aumentada de NADH ou NADPH, dependendo das funções que ele exerce. Por exemplo, o fígado,
é um órgão muito versátil. O fígado faz de tudo e tudo mais um pouco. Então depende de muita energia e depende de NAD, tanto do NAD quanto do FAD e quanto da tiamina pirofosfato, que a gente acabou de ver em aulas anteriores, para desempenhar diversas funções importantes que a gente acabou de ver isso tudo em aulas passadas, ok? Então é errado dizer que nós temos reserva de niacina. Nós não temos. Nós temos tecidos que armazenam, não é armazenamento o termo correto, que concentram em altas proporções a vitamina, ok? Vamos avançar aqui um pouco mais. Bom, deficiência de niacina. Olha, a deficiência de niacina, ela foi observada desde o século XVIII. Desde o século XVIII que foi observada a deficiência de niacina, tá? De que maneira, professor? De que maneira? Por quê? Porque eu falei para vocês que muitas comunidades, elas viviam à base de milho. Agora, olha o seguinte, nas Américas, nós sabemos que tinham aquelas comunidades, os incas e os maias, que eles plantavam e usavam milho, e não tem sinais na história que falem que essas comunidades tinham a doença, a síndrome que caracteriza a deficiência de niacina, que é pellagra, tá? Pellagra. Não tem sinal. Por que não tem sinal? Alguns estudiosos, historiadores, eles mostraram que essas comunidades, antes de comer o milho, porque a dieta era baseada em milho, antes de comer o milho, essas comunidades, elas tratavam o milho com o que eles chamam de água de lima. Era um tratamento alcalino, à base ou de óxido de cálcio ou hidróxido de cálcio. Por que isso? Era um ritual que eles faziam com os alimentos lá. Só que eles não sabiam que esse tratamento que era feito no milho fazia com que o milho biodisponibilizasse niacina. Lembra que eu falei no início para vocês que a niacina ela está em altas concentrações no milho, mas o problema do milho é que ela está complexada com o oligosacarídeo ou com o peptídeo, formando niacina e niacitina. Eu não sei se vocês recordam disso, falamos nesse instante aqui, nós falamos isso na primeira parte da nossa aula. Então o que acontece? As comunidades da região da América Central, das Américas, essas comunidades, elas tinham um tratamento que elas faziam com o milho, que, como eu falei para vocês, chamava de tratamento com água de lima, é um tratamento alcalino, à base de óxido de cálcio ou hidróxido de cálcio de rochas, e isso fazia com que a niacina ficava liberada do complexo, e aí o corpo conseguia absorver a niacina do milho. Só que as comunidades europeias e norte-americanas, elas não sabiam disso, e pellagra foi uma epidemia nesse período lá, ok? Uma epidemia, tá? Em 1762, um cientista chamado de Casal, ele descreveu a pellagra como uma característica associada à fraqueza e pele cascuda. Por quê? Porque pellagra, vocês vão ver, quando o indivíduo está num nível de deficiência muito grande de niacina, você tem uma alta sensibilidade da pele. E isso provoca feridas e cascões na pele. Eu vou mostrar duas figuras. Eu não gosto muito de botar as figuras coloridas, mas eu vou mostrar daqui a pouco umas figuras. Então, no século XVIII já foi descrito a deficiência de niacina como um cansaço, uma extrema fraqueza e o aparecimento de pele cascuda. Muitas comunidades nessas regiões, por exemplo, na Europa Ocidental e no norte da América do Norte, nos Estados Unidos, tinha pellagra, ok? A pellagra foi uma epidemia que se espalhou pela Europa como pólvora se espalha quando toca fogo. Foi uma coisa incrível, tá? Por quê? Porque quando o pessoal teve as grandes navegações que descobriram as comunidades que plantavam milho, o milho era importado diretamente das Américas para a Europa. E nessa condição, as pessoas, como tinha muito milho, eles plantavam, então as pessoas comiam, a dieta era muito baseada em milho. Então, pellagra se espalhou como um rastilho de pólvora. Todo mundo tinha pellagra, porque a dieta era baseada praticamente em milho, que era fácil de plantar, fácil de colher, fácil de armazenar, fácil de preparar os alimentos. Então, o alimento, a base do alimento era milho, então por conta disso acabou levando a essas grandes deficiências nessas regiões, ok? Mas o fator que levou à descoberta da pellagra foi descoberto em 1937, quando um cientista chamado de Goldenberg, o nome dele é Joseph Goldenberg, um cientista, um epidemiologista, ele foi capaz de isolar de planta o ácido nicotínico.
E aí ele descobriu que era um fator curador de pellagra, tá? Nessa tabela, nós temos sinais gerais de deficiência de niacina. Olha, de uma forma geral, você tem, olha aqui, ó, diminuição do crescimento e da apetite, dá uma fraqueza generalizada. Por que isso? Porque você percebe que o corpo, nos pontos do metabolismo, a gente acabou de ver aqui, precisa do NAD para produzir energia. Precisa do NAD para produzir energia. Mexe também, principalmente, com a pele. Então tem sintomas dermatológicos, tá? Dermatites bem parecidas com a riboflavina, como a gente viu em aulas anteriores, mas também uma hipersensibilização da pele ao sol, ok? Como mexe com pele, também mexe com mucosas. Assim também como a gente viu na riboflavina, provocando inflamações nas mucosas, levando a problemas de diarreia e glossite, bem parecido com riboflavina. Vocês estão percebendo? Mexe também com perose, que é um processo ligado a um problema no sistema nervoso periférico, e pode dar demência, porque o cérebro precisa de energia, né? Ataxidemência, porque o cérebro precisa de energia e ele metaboliza com grandes proporções o que? Glicose. A gente vai aprender aqui na aula de bioquímica mais pra frente que o cérebro depende de glicose. Então aqui eu trouxe uma tabela mostrando para vocês, de uma forma geral, assim, alguns sintomas que são característicos da deficiência de niacina. Mas o mais incrível é este aqui, que é pellagra. É uma síndrome que provoca uma hipersensibilização da pele ao ser exposta ao sol. Eles caracterizam a pellagra de duas maneiras. Eles chamam a pellagra de pellagra borboleta, tá? Eles estão falando aqui, ó, butterfly wing, que é asa de borboleta. Isso é observado aqui no rosto dessa criança. Vocês conseguem observar, ó, parece uma asa de uma borboleta mesmo, tá vendo? Com aqui o corpo da borboleta no narizinho dela, tá? E pellagra luva, ó, pellagra luva nessa mulher. Eles chamam de pellagra luva, ó, pellagra glove, que é luva, né? Por quê? Porque normalmente, né, nesses períodos, as pessoas, nas décadas passadas, as pessoas não se expunham muito ao sol e ficava só o rosto exposto e as mãos expostas, e aí ao sol. E aí, quando o sol batia na mão e no rosto, apareciam esses sinais. Por isso que ficou caracterizado assim, como pellagra borboleta, que é no rosto, e pellagra luva, que é nas mãos, né? Observe que esse aspecto aqui dessa figura na direita é de uma pessoa bastante enfraquecida, com uma fragilidade muscular, né? Com a fragilidade do epitélio da pele. Então você percebe que tem assim, mexe muito mesmo com a produção de energia e mexe muito também com epitélios, com as mucosas e com pele, tá? É uma característica bem interessante. É tanto que pellagra vem do latim que se chama pele triste. É uma condição chamada de pele triste, né? Que é tanto que eu falei para vocês até pouco tempo atrás que no século XVIII o cientista ele chamou de pele cascuda, né? Que pellagra o nome pellagra vem desse nome, né? Pele triste. Por quê? Porque você tem essas características que não são muito bonitas, né? De se ver. Eu não botei, se vocês quiserem ver foto mesmo, eu não gosto de botar isso aqui, mas se quiserem ver foto mesmo real, vocês vão na internet, no Google, bote lá pellagra. No Google Imagens vai aparecer fotos horríveis. Eu não gosto de ver, então vocês, quiser curiosidade, vocês vão lá e vão ver lá, ok? Aqui eu botei animais, mas eu não... assim, geralmente eu falava, mas eu vou passar aqui porque nosso tempo já está bem apertado aqui. E, para finalizar, a biodisponibilidade. O que a gente sempre fala de biodisponibilidade, eu não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Quando a gente fala de biodisponibilidade, é o quanto que a vitamina ela pode ser absorvida pelo nosso corpo. E o que pode atrapalhar ela, entendeu? A sua absorção. E quando a gente fala assim, biodisponibilidade, é o quanto que a vitamina está disponível para a sua absorção. E o quanto que quais são os fatores que atrapalham a sua absorção. Então vamos lá. Quais são os fatores que pode diminuir? A gente já viu aqui. É a história da niacina complexada, né? Que nos grãos, por exemplo, elas estão complexadas na forma de niacitina, quando ela tem uma associação com oligosacarídeos, e na forma de niacinogênio, quando ela está associada a peptídeos, tá? Então isso é uma coisa que dificulta a absorção, não absorve mesmo.
Aí eu queria só chamar a atenção do que eu tinha falado anteriormente. Lembrem que nas Américas, aquelas populações que viviam naquele período do século XVIII, eles não desenvolviam pelágia. Por quê? Porque tinha um tratamento com a água de lima, com hidróxido de cálcio, que biodisponibilizava a niacina, quebrava essas ligações e biodisponibilizava. Só que o pessoal da Europa e dos Estados Unidos não sabia, por isso que desenvolvia pelágia, ok? E essa história do triptofano, porque se a gente for contar, com triptofano, nós vamos ter sempre um nível de NADH e NADPH baixo. Uma coisa que eu não falei, niacina, ela não é sensível ao calor. Como é que você sabe isso, professor? Porque as bibliografias falam, e a gente viu em aulas anteriores, que a vitamina B1 ela é bem sensível ao calor, é bem chata no sentido do calor. A niacina não é sensível à luz. Nós vimos que a riboflavina era bem chata em relação à luz. A niacina não é. Ela é bem estável a calor, ela é bem estável à luz, ela é bem estável a diversos pHs, ou seja, não importa se o pH é ácido ou se o pH é básico, a niacina ela é bem estável. O problema da niacina é ela estar complexada quando ela vem de origem vegetal, ou se for depender do triptofano para gerar niacina. Se isso acontecer, você vai ter realmente problema de deficiência, ok? E também a questão do ferro. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o ferro é um micronutriente, que a gente vai estudar ele mais para frente, lá para o final do curso. É um micronutriente que você percebe que tem pessoas que, mesmo comendo carne vermelha, têm deficiência de ferro, ok? E isso aí é uma coisa que pode atrapalhar também, por isso que eu chamei bem a atenção do ferro. Pode atrapalhar também a síntese de NAD a partir do triptofano, ok? A síntese do NAD a partir do triptofano. Turma, perguntas? Dúvidas sobre niacina? Dúvidas sobre a niacina, o que nós estudamos aqui? Questionamentos, perguntas? Dúvidas? Não temos perguntas e nem dúvidas? Pegue um livro na biblioteca digital. Eu vou parar a gravação aqui, viu?